Bom dia para você ligado em mais uma edição do Conectamente. O Conectamente agora volta com a sua edição 2023. Estávamos reprisando programas até agora, os melhores programas. Eu tenho certeza que você aproveitou conteúdos especiais, diferenciados. E agora a gente começa com as nossas edições inéditas de 2023. Ao meu lado, o vice-presidente da CDL-BH, o jovem empresário, parceiro desse programa, titular desse programa, Fernando Cardoso. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Vamos começar com o pé direito, né, Paulo? Falar sobre o quê? A maior feira de varejo do planeta, a NRF. E temos um convidado super especial, né? É o homem que manda em tudo aqui. Fala aí, Paulo. É o Paulo. presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, da CDL-BH, e agora presidente do Sebrae Minas, Marcelo Souza Silva, que está aqui com a gente. Marcelo, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui conversando com vocês e levando muita informação, conhecimento, né, para todos os nossos ouvintes sobre essa feira, a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York todo mês de janeiro, de todo ano, né? E vamos bater essa bola aqui e esperamos poder traduzir o que nós vimos lá para que a gente possa trazer e ser aproveitado aqui no comércio e serviços de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil. A CDL-BH que levou uma missão especial para essa feira, para a NRF, que é a National Retail Fair, que é a maior feira do varejo do mundo e que acontece todo o início do ano nos Estados Unidos. O Fernando foi mais do que para comprar donuts lá, né? O Fernando estava lá. Fernando, a primeira pergunta é sua. Bora lá, então. Presidente, um evento com quase 40 mil participantes, o número próximo de 3 mil brasileiros. Conta pra gente lá o que você viu de mais importante na conexão com a inovação, a tecnologia de ponta. Fala pra gente um overview aí do que você passou lá. Bom, para todos os ouvintes entenderem, a feira ela tem duas partes. A primeira são palestras, né, de pessoas do mundo todo. Então, esses 40 mil participantes, vêm pessoas do mundo todo entender quais são essas tendências do varejo para os próximos anos. E a outra parte é a feira de entrega de equipamentos, de serviços, que são soluções para o comércio e serviço. Bom, nós tivemos mais de 150 palestras, por isso que é importante a comitiva, mais de uma pessoa só não consegue pegar a essência do que está se trabalhando lá, está se tratando, quais assuntos estão tratando, e aí nós participamos, mas essa retomada, né, desse volume de pessoas participando, a preparação, eles preparam muito bem, são palestrantes muito bem qualificados, que dá essa visão de todo mundo, né, dessa questão mundial, mas trazem também muita informação do varejo americano e dessas outras praças que são importantes, o varejo europeu, o varejo brasileiro, sempre destacado lá com essa quantidade de participantes que você citou, Fernando, e que tem até palestrantes brasileiros, né? A gente tem palestrantes brasileiros. Então, muita informação e relacionamento, né? Eu falo isso, conhecimento e relacionamento. O conhecimento a gente adquire vendo as palestras, conversando com os companheiros que estão ali, mas também o relacionamento. A gente encontra varejistas de todo o mundo, como nós já falamos, mas também os brasileiros, os principais varejistas brasileiros estão lá, e a gente estreita esse relacionamento, entende o que está acontecendo também aqui, especificamente no país, e quais os caminhos que essas empresas brasileiras estão trilhando. Os americanos agora estão experimentando um pouquinho do remédio amargo que nós conhecemos. Inflação alta, variando, dificuldades de logística, de operação. Tem mudado a forma como o americano está lendo o varejo? A NRF trouxe uma leitura diferente do mercado do varejo? Sim, esse foi um dos principais temas, né? Inclusive, o tema principal da NRF é super barreiras, né? Superar barreiras. É o que o brasileiro faz, desde que quando eu nasci, o empreendedor brasileiro faz isso. Campeões olímpicos. Campeões olímpicos, superar barreiras, né? Então, eles estão agora vivendo um momento muito difícil lá, que é os juros altos, essa inflação alta, e o governo injetou muito dinheiro na economia quando da pandemia, sustentou todo mundo, sustentou o varejo, o serviço, e agora não. Agora ele não está fazendo isso mais, então os empreendedores, as empresas estão tendo que fazer isso por conta própria. E eles estão tendo essa dificuldade porque nunca passaram por isso, né? Então, assim, a gente viu uma mudança muito acentuada. A colocação é que está ocorrendo isso. Nós vimos lá uma descentralização, eles diminuindo grandes magazines. Eu vi lá a Victoria's Secret, que para quem conhece Nova York, que fica em frente à Macy's, estava fechada. E várias lojas fechadas.
muitas lojas com estoques pequenos, prateleiras assim com o mesmo produto espalhado na prateleira, porque como se vende muito o mês de dezembro no comércio de Nova York, né? Você tem a reposição, estão com dificuldade nessa questão da logística também, espalharam muito a produção para o meio asiático, para o leste europeu, e agora com a guerra eles estão tendo essa dificuldade de toda essa movimentação para reabastecer, né, os seus estoques. Então, a gente está vendo essa movimentação forte. É uma coisa que nós vemos aqui no Brasil há muito tempo e que nós buscamos sempre fornecedores ali perto, né, diminuir custo de logística, produtos também acessíveis com preços diferenciados, de qualidade. Eles estão começando a viver isso lá e, como eu disse também, diminuindo o tamanho de suas lojas. Eles não estão mais falando em grandes magazines e grandes concentrações, e aí indo para os bairros. A gente já fez isso, né? O Brasil já fez isso, essa descentralização. Em Belo Horizonte, principalmente, já ocorreu. Nós temos cerca de 33 centros comerciais em Belo Horizonte que já estão consolidados, e isso cria essa proximidade com o cliente, né? Fideliza o cliente, que é o que eles estão buscando lá agora. Eles estão vendo que precisa voltar. Tem uma frase de um CEO da Walmart que falou o seguinte: o novo normal é o velho normal. É cuidar bem do seu cliente, é fazer uma gestão boa, é ter produtos, né, seus fornecedores, um relacionamento melhor com seus fornecedores, é reduzir custos, cuidar mesmo do seu negócio, que é o que nós precisamos fazer, é o que nós falamos aqui o tempo todo. O presidente falou muito bem, né? A gente vê, ou brincava lá, né, presidente, que em muitas dessas palestras o brasileiro é que tinha que estar lá falando sobre a questão de inflação, de fluxo de caixa, de controle de estoque, para evitar ruptura. E esse ponto da cultura local, a gente conversava aqui antes dos bastidores, é uma coisa bem interessante. Você falou da pandemia, tem também a guerra, e o mundo se viu muito dependente da China na parte industrial, né? E você citou um exemplo que tem a ver com a NRF também de Nova Serrana. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque eu acho que na prática, acontecendo o que a gente viu lá. Eu estive agora, semana passada, na FENOVA, que é a feira de Nova Serrana, a feira de calçados, a maior de Minas, e já está se tornando relevantíssima no Brasil. Os fabricantes me contando que ser parte da produção lá, das fábricas, eles já estão atendendo a grandes marcas. Uma que eu conversei com ele está atendendo a Wilson, tem outra fábrica, parte dessa produção atendendo a Adidas, e o que está acontecendo no Brasil está acontecendo também em outros países. Por quê? Porque você consegue trabalhar a logística melhor. É óbvio que ele me conta que não é fácil. Ele me contou que não é fácil. Ele teve que ficar 2 anos se preparando para atender a qualidade da Wilson, né, no caso dele específico. Mas ele conseguiu e hoje ele faz isso, ele tem uma boa renda com isso, tem uma boa parceria com a Wilson. E a Wilson, então, muitos produtos que são vendidos aqui são produzidos aqui, como na Argentina, produtos são vendidos lá, são produzidos. Então, essa busca dessa melhor otimização de custos e a questão da logística está crescendo, e nós estamos vendo isso aqui no Brasil também, né? As pessoas que têm segmentos, que têm fornecedores locais, que pode estar negociando melhor, que pode estar deixando, igual você falou, o controle de estoque sendo bem feito, ele pede imediatamente para produzir, a produção ocorre 2 dias, 3 dias, ele consegue suprir ali as necessidades, o fluxo de caixa dele melhora, e aí ele melhora o seu negócio. Durante esse período de Conectamente, nós já entrevistamos uma série de pessoas, de profissionais que falam muito sobre aquela sigla, o ESG, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança. Mas esse ano a discussão na NRF também teve uma variante, uma variável sobre o ESG. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso particularmente com a questão do resale, que é uma coisa que está sendo discutida com muita abertura, muita amplitude. Pois nós vimos lá o ESG sendo discutido, a questão da diversidade sendo um pouco menos, a diversidade já está acontecendo, então não é um problema mais, já ficou esse problema já ficou para trás, nós temos que sempre estar conversando, mas é um problema que já ficou para trás. O ESG eu acho que é importantíssimo, né? Temos que ter essa preocupação. Essas gerações mais novas estão sim muito preocupadas, estão olhando isso, empresas que têm essa pegada, né, do ESG, não só porque tem a pegada, é porque estão sendo efetivas na ajuda da questão, inclusive questão mundial mesmo, e temas mundiais, aquecimento, lixo, né, essas questões todas. Mas eu acho que trazendo para o Brasil,
A gente já tem isso, né? Primeiro porque o empreendedor brasileiro ele é sofredor, né? Eu falo muito isso, ele abre a loja, ele recebe o fornecedor, as mercadorias, ele cuida do pagamento das contas, ele olha o fluxo de caixa dele, ele leva o menino na escola, ele vem depois, busca, tem a esposa, tem o médico, e vai naquela vida ali super agitada. Mas ele não deixa de ajudar. Ele tem projetos ambientais, muitos empreendedores aqui em Belo Horizonte que eu conheço trabalham a qualidade ali da praça que está na porta, na frente dele ali. Ele ajuda a manter aquela praça bem ali, um parque que tem perto dele, ele ajuda, junto com outros comerciantes também da região. Você tem essa questão de comerciantes ajudando creches, ajudando lares, né, de idosos. Então, você tem isso. O que nós não fazemos aqui, que é uma coisa mais complexa, é a governança, que é muito importante no ESG. Aí eu acho que a participação lá nos Estados Unidos mostrando, e aqui também as grandes empresas, né? As grandes empresas precisam cuidar disso mais do que as micro e pequenas empresas. Elas têm que fazer sua parte, sim, mas as grandes empresas têm que dar esse retorno também. Lá a gente sempre fala das inovações, dessa tecnologia de ponta, a gente falou de holograma lá, mas uma coisa que foi bem contextualizada lá, presidente, é a questão do cuidado com o profissional que está na ponta ali do negócio. Eu queria que você falasse para a gente sobre isso, porque às vezes as pessoas imaginam, você vai na NRF, vai vir cheio de ideias mirabolantes, e não, muitas vezes o que foi tratado lá é o cuidado com a pessoa, com o desenvolvimento dela, com o bem-estar. Fala um pouco disso para a gente. São duas frentes, são dois cuidados, né? As pessoas diferentes. Primeiro, as pessoas que trabalham na sua empresa. Segundo, as pessoas que vão na sua empresa utilizar, atender as suas demandas, ou é de compra ou ou de serviço. Então, nós vimos lá que eles trabalham muita gestão das empresas, eles têm um controle muito disso. E eles perceberam que eles não estão cuidando da ponta, de quem está lá no atendimento, dos seus colaboradores que estão no atendimento. Eles estão tendo essa dificuldade, inclusive de contratação. E não é contratação porque não tem pessoas para trabalhar, é porque às vezes a empresa não está oferecendo para essas pessoas o que elas podem receber. E aí eles estão perdendo vendas, né? Muitos consumidores, com essa mudança, com a vinda da Covid, essa pandemia que nós passamos, o consumidor mudou, né? Ele quer chegar, quer ser bem atendido, quer ser bem percebido, né? Muita gente fala assim, mas nós, há 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu lembro que nós tivemos lá, se não me engano foi a Renner, ela tinha uma sacola de uma cor, eu não sei se é a Renner ou outra empresa, de outra. Se você pegasse a sacola da cor tal, você não queria que o vendedor te abordasse. Mas hoje isso não existe, né? A pessoa quer viver aquele momento e quer que ela seja percebida, o cliente. Então, o seu colaborador tem que estar percebendo isso, ele tem que ficar atento a isso. Se a pessoa olhou, com um olhar diferente, viu que está precisando de um socorro, tem que chegar, perguntar, né, e atender, e fazer um diferencial, que é a experiência que essa pessoa tem que ter ali na sua loja. E o consumidor hoje está exigindo, nós já falamos isso aqui um pouco, mas o consumidor hoje está muito mais exigente, ele está tratando as questões de compra muito na rede digital, na internet, mas ele quer fechar a compra na loja. Aqui em Belo Horizonte é um fenômeno que nós estamos falando isso tem mais de 6 meses. Nós estamos percebendo isso. A venda do e-commerce está sempre crescendo, isso não tem jeito, vai continuar crescendo, mas o consumidor aqui no Brasil, ele quer ir na loja, ele quer pegar o produto, quer ver se aquela cor é assim mesmo, ele quer fazer uma embalagem de presente diferenciada. Então, os dois cuidados. Primeiro é com o colaborador, e às vezes as pessoas pecam, não tem rentabilidade, não tem boas vendas, porque não cuida do seu colaborador, não dá uma qualificação, uma capacitação devida, não entendem, né? Nós estávamos comentando aqui, tem regiões de Belo Horizonte que já estão fechando o comércio 5 horas da tarde. Esse trabalhador que está lá, ele está muito mais satisfeito, ele não pega a hora de pico de ônibus, ele chega em casa mais cedo e no outro dia ele vem e atende muito melhor, com muito mais tranquilidade o cliente ali da loja. Então tem que entender, não quer dizer que essa é uma solução, mas tem que entender, pode ser uma solução pontual para uma região, mas tem que entender o que o seu colaborador está querendo, qual tipo de benefício que às vezes você pode dar que não impacta, né, num peso da folha de pagamento, que a gente sabe que os impostos, a carga tributária aqui no Brasil é alta, né? Então, ele pode fazer isso. Então, esse é o cuidado, estar mais próximo do seu colaborador para você ficar mais próximo do seu cliente e aí sim a sua empresa, a sua loja, o seu estabelecimento comercial possa ter uma rentabilidade muito melhor. Presidente, você falou em pandemia, a pandemia nos remeteu ao e-commerce com muita força.
depois a direção de uma discussão direcionada para multicanalidade, mas aí a gente fala também com aquele que é pequeno varejista, que está aqui nos bairros de Belo Horizonte ou nos acompanhando em outros lugares e que ficam se perguntando, se discutiu loja física, a loja física tem vigor ou a loja física está com os dias contados? Como é que se viu isso lá na NRF? Não, é verdade. Esse foi um tema também muito discutido, porque há tempos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, quando começou o e-commerce, a internet chegou com muita força, a discussão era, não vamos ter mais loja física, né? Preparem-se para isso. Né? Então era assim, quanto tempo vai durar uma loja? As lojas físicas vão durar. E não é isso que nós vimos lá. Apesar de você ter vários canais, a loja física ainda é um forte canal de venda. A loja física ainda é um forte canal de venda, está se consolidando cada vez mais, até porque nós estamos falando de experiência do cliente. Ele entra na internet, pesquisa, ele vê o produto, ele vê os caminhos, forma de pagamento, e aí ele vai na loja física. E se ele não completar essa experiência boa que ele teve no digital, ele não compra. Então você tem que ter esse cuidado. Quando a gente fala de inovação e tecnologia, né, você preparar a sua loja de uma maneira adequada, iluminação, a entrada, todo mundo feliz em atender, meios de pagamento facilitado, produtos de qualidade com preços acessíveis, promoções, né, é importante que tipo de promoção você faz, se é um cliente fidelizado, o que você pode dar para ele de benefício para ele continuar sendo fiel ali, sendo a sua empresa, a sua loja, o seu negócio. Então isso tudo na loja física você consegue fazer e não se falou mais. É o contrário, estão requalificando, estão sugerindo, ou melhor, estão fazendo isso lá, a requalificação das lojas físicas. A última vez que a gente foi, né, presidente, teve uma fala muito forte sobre o metaverso. E, de alguma maneira, isso não foi o esperado, começando, que a gente entendia como um fortalecimento, é a mesma história igual você falou. Eles tinham a visualização de uma queda enorme na loja física, e o metaverso ele ia ter um crescimento muito grande. Em contrapartida, foi muito falado da questão da omnicanalidade, você falou um pouco disso na sua última resposta, mas eu queria que você falasse da conexão dela com os dados do cliente. Esse entendimento foi muito legal, da jornada do cliente, o que ele consome, em qual ponto ele está da sua loja. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é uma realidade também que o micro e pequeno empreendedor pode utilizar no seu negócio. Deixa eu dar um exemplo para vocês da pandemia. Né? Tem uma padaria de um amigo meu, uma panificadora de um amigo meu, num bairro aqui de Belo Horizonte, e ele reclamando, na pandemia fechou. Aí eu falei, mas você consegue falar com os seus clientes? Ele falou, pô, Marcelo, deixa eu te dar um exemplo, Marcelo. Tem o seu Zé, que é um cliente meu que tomava café todo dia comigo aqui há muitos anos, muito brincalhão, gente boa, a gente conversava. Ele parou, lógico, na pandemia parou de vir. Como que a gente entra em contato com o seu Zé? Eu nunca peguei um telefone, nunca identifiquei. E assim aconteceu com um monte de gente que são meus clientes frequentes e eu não fiz isso. Então os dados são muito importantes. Os lojistas têm que entender, têm que perceber isso. Agora, você tem que ter formas tranquilas de colher esse dado. Se você também for muito incisivo, um questionário muito longo, você colher esses dados, o seu cliente ou não responde, ou vai ficar aborrecido com você, não vai voltar. Então você tem que ter esse equilíbrio. A partir do momento que você tem esses dados, você tem que saber trabalhar. Né? Como é que você chama, o que você dá, como eu já disse, o que você dá de benefício para ele estar próximo de você. Ele quer isso. Né? O cliente fiel, ele quer ter um benefício com você. Entre aspas, um clube de vantagens, né? Que você cria, o que você pode dar para que ele se torne, esse relacionamento se torne forte. Então, nós vimos isso lá, né, dessa questão. E do metaverso, eu fiz uma resposta esses dias para uma pessoa, eu falei com ele, vamos falar no ano que vem. Né, o metaverso não avançou, pelo contrário, né, houveram alguns problemas com o metaverso, a criptomoeda, essa questão toda, impacta, um está ligado a outro, assim, de uma maneira, né, bem íntima, e impactou. Então, lá não foi falado quase nada de metaverso. Existem, sim, pessoas que estão avançando no metaverso, alguns segmentos avançando, mas ainda é muito incipiente. Nós temos que esperar mais. Talvez ano que vem não vai ter também, talvez daqui 2, 3, 5 anos o metaverso possa ter uma pequena consolidação. Mas é importante as pessoas estarem atentas a esses canais. Se no seu negócio o metaverso ou outro tipo de canal for importante, você tem que aprofundar e tem que buscar para a sustentabilidade do seu negócio. Bom, lembrar que você nos deve uma nova conversa, nós vamos falar de Sebrae na próxima conversa. O presidente do Sebrae agora, Marcelo Souza Silva. Te agradecer pela conversa aqui, por esse papo no Conectamente, falando sobre a NRF, e um bom dia para você.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes. É muito conhecimento e informação. A CDL e as outras entidades também estão fazendo muitos eventos de NRF. Procure escutar, procure entender, procure aplicar no seu negócio, porque é muito importante, sim, você vai ter bons resultados. E muito obrigado. Estarei aqui falando do Sebrae Minas, que faz um trabalho bacana demais em todo o estado, em parceria com várias entidades, com vários setores, né, lideranças de vários setores em todo o estado de Minas Gerais. Obrigado. Bom, Fernando, Marcelo, até o próximo Conectamente. Você que nos acompanhou até agora, pode participar dando críticas, sugestões, informações. CDLBH, conectamente@cdlbh.com.br. Conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Daqui a pouquinho essa prosa está disponibilizada no Spotify e você pode ouvir quantas vezes quiser. Ótima semana para você e até o próximo Conectamente.